Olá, gente. Agora, a prática de hoje é sobre frutas e hortaliças. Meu grupo é composto por Bianca, Josielma e eu, Nauali. As práticas desenvolvidas nessa semana foram sucos e refrescos, efeitos da oxidação e do branqueamento, variação dos tipos de corte 1, 5, 9 e 13 e chips de batata doce. Inicialmente, nós vamos falar sobre os sucos e refrescos que foram feitos através de duas frutas, o abacaxi e a laranja. Primeiro, essas frutas elas foram pesadas com cascas, né? E descascadas, pesadas para a gente tirar o peso bruto, e depois de descascadas o peso líquido, né? Elas foram divididas entre si. Eram 6 laranjas, sendo 5 foram usadas para fazer o suco e uma foi usada para o refresco. E o abacaxi, uma parte foi usada para o suco e outra parte para o refresco. Inicialmente, eu padronizei os dois copos, um de 150 ml e outro de 200 ml. Para fazer o suco de laranja, as laranjas foram espremidas manualmente, né? Extraídas toda a água e foram medidas realmente num copo de 50 ml e rendeu uma porção de 550 ml de suco de laranja. E aí tá aí a preparação, ficou dentro da jarrinha. Já para o refresco de laranja foi utilizado uma laranja espremida manualmente, só que em vez de deixar só o suco, né, a água extraída da fruta, foi adicionado 100 ml de água e uma quantidade de açúcar, mais ou menos 9 gramas de açúcar cristal. E aí, pela coloração e comparação, nós vimos que o suco é mais escuro, né? Tem uma coloração mais intensa do que o refresco. Já em relação ao suco de abacaxi, o abacaxi ele tem que ser uma fruta mais madura, porque quanto mais partida para o amadurecimento mesmo, que quanto mais verde ela for, mais difícil é de tirar o sumo dela, né, a água. E aí foi batido alguns pedaços de abacaxi para fazer o refresco. E aí as partes que não foram trituradas foram amassadas manualmente, né, e passadas numa peneira. E aí sobrou um bagaço, né, podemos dizer assim, o que não foi utilizado no suco foi pesado para a gente calcular depois o desperdício. E aí essa foi a preparação do refresco, que rendeu 200 ml. Já para o suco de abacaxi, foi utilizado o mesmo processo do refresco, sem a adição de água e açúcar. No refresco de abacaxi também foram utilizados 100 ml de água, como no refresco de laranja. No suco de abacaxi, foi difícil também extrair, por estar um pouco mais verde a fruta, e foram extraídos um total de 380 gramas da fruta, né? Que deu para fazer realmente só uma porção, porque era de 200 ml. E fazendo a comparação entre os sucos e refrescos, a pessoa que provou, né? Gostou mais dos sucos do que dos refrescos. Primeiro que as frutas escolhidas elas já eram doces, então com a adição do açúcar ficou mais doce, então acabou sendo enjoento, né? Essa foi a palavra que usaram. E aí acabou que preferiram realmente o suco. Só que o suco de abacaxi, ele tinha era tão ácido que ficou um pouco cortante. Então, ficou entre o refresco e o suco, mas preferiam mais o suco como mostra na tabela. E aí, realmente, a preparação de refrescos, ela é mais palatável, né, por questão do açúcar, ela é mais doce, principalmente se você usar frutas cítricas, só que por questões de nutrição, questão mesmo de aporte de nutrientes, é melhor você consumir o suco do que o refresco. Bom, em relação, né, à variação dos tipos de corte, nós realizamos 4 tipos de cortes. Bom, foi utilizada uma cenoura grande e uma batata média, previamente descascadas, como vocês podem ver agora no vídeo. Bom, o primeiro corte foi o corte Macedônia. Primeiro, com a batata descascada, fez esse corte nas pontas e depois nas laterais, para deixá-las mais retas. E em seguida, né, foi feito algumas tiras, né, umas fatias de tamanho médio, para poder prosseguir o corte, como vocês podem ver.
Foi feito 4 fatias e foi reservado aquelas outras partes, as aparas. Bom, e aí foram feitos cortes na horizontal, ó, e depois na vertical, formando os cubos. E aí foi realizado com todas as fatias que foram obtidas. Primeiro cortava-se no meio e depois dividia para formar os cubos. Esse processo se repetiu em todas as fatias, como vocês podem ver no vídeo. Simples e fácil. O próximo corte foi o corte em diagonal. Bom, foi utilizada uma cenoura grande, então nós dividimos e utilizamos apenas um lado. Dividimos ao meio e em seguida fizemos mais uma divisão, né, formando também fatias. Bom, aproveitamos, né, 2 fatias que já estavam cortadas ao meio, e aí o corte em diagonal é simples, ó, é só passar a faca nesse sentido, e aí vocês podem perceber, ó, a formação de uma fatia mais fina, de uma média, e aí eu vou fazer agora uma mais grossa. E aí quem vai definir é você, lembrando que a fatia média, ela vai ser o dobro da fina, e a fatia grossa o dobro da média. O importante, né, o recomendado é que se padronize, porque esses cortes geralmente são levados ao cliente, então a padronização, ela torna o prato um pouco mais bonito e mais aceitável. Bom, agora esse próximo corte também é diagonal, mas é diagonal torneado. É bem simples, com aquele outro lado da cenoura, foi feito um corte em diagonal, como vocês podem ver, e aí simples também, só passar a faca nessa direção e definir mais ou menos a espessura que você deseja. Esse corte é indicado para preparações de pratos e ficam muito bonitos. Esse corte é o corte em fatias muito finas, que se assemelham a fatias de raladores. Bom, vai ser utilizado também uma banda da cenoura, né, daquelas fatias que foram divididas no início, e aí com o auxílio de uma faca da sua preferência, ou pode ser maior ou menor, é importante que ela esteja bem afiada, vai fazendo esses cortes finos, ó, até obter essas fatias bem finas. Esse é o resultado dos cortes realizados. O corte em cubos, Macedônia, o corte diagonal torneado, o corte em diagonal e o corte em fatias finas. Bom, como resultado, né, vocês podem ver aqui na tábua todos os cortes mais uma vez. É importante destacar, né, a importância desses cortes na apresentação dos pratos, porque esse em cubos, ele geralmente é utilizado em preparações como salada de maionese, né, e esse tipo de preparação. Já esse corte diagonal torneado, ele é aquele tipo de legume que vai ao prato do consumidor dessa forma. Então, quando cozido, ele fica muito bonito. Então, esses cortes são de grande importância, né, no comércio da alimentação. E em relação ao efeito da oxidação e do branqueamento, nós utilizamos 2 batatas médias, um copo medidor, um limão, um papeiro, faca e tábua, de cortar carne mesmo. Essas batatas foram realizadas cortes em cubos, né, parecido com aqueles que foram vistos no experimento anterior, e foram separados em 4 grupos para análise. Bom, o primeiro grupo foi o grupo que ficou exposto ao ar, né, por 45 minutos. Já o segundo foi feito um processo de branqueamento. Como vocês podem ver aí no vídeo, foi levado 250 ml de água para fervura, e após a ebulição, acrescentou-se as batatas, né, o grupo de batatas, e aí, quando começou uma nova ebulição, marcou-se 1 minuto e meio, apagou o fogo e resfriou-se rapidamente com água gelada, né, na presença de gelo. Em seguida, o terceiro grupo, ele foi submerso em água, né, apenas em água, e o quarto grupo foi exposto ao suco de limão. Como vocês podem ver aí, ele foi submerso em 30 ml de suco de limão, que equivaleu exatamente a 1 limão. E como resultado,
né, nós podemos ver aqui o grupo 1, que foi exposto ao ar, ele se apresentou mais escurecido. O grupo 2, que passou pelo processo de branqueamento, foi um dos grupos em que teve melhor apresentação, com menos índices de deterioração ou de ação enzimática. O grupo 3, que foi submerso em água, ele perdeu uma parte do amido da batata, então a coloração dele ficou um pouco mais esbranquiçada e pôde-se observar a presença desse amido, dessa um pouco de massa no fundo da vasilha onde ele estava, né, onde ele ficou lá em repouso. Já o grupo 4, que ficou submerso em limão, ele também apresentou uma boa apresentação, né? Visível mesmo. Ele ficou, teve a presença da cor mesmo do legume, como ela era, e também não apresentou muitos índices de deterioração. Como vocês podem ver aqui no vídeo, realmente o grupo que ficou exposto ao ar, sem nenhum tipo de tratamento, ele ficou bem escuro. E o grupo de branqueamento e o grupo de limão, que foi o grupo 2 e o grupo 4, foram os grupos em que se saíram melhor por ter esse tratamento, né? Do ácido cítrico e do ácido ascórbico, no caso do limão, que vai ter essa ação da redução do pH e da ação antioxidante também, né? Além de ser uma técnica mais barata e mais em conta e utilizada pela indústria. E o tratamento térmico, no caso do branqueamento, né? Que vai inativar as enzimas responsáveis por essas reações de deterioração. Falar sobre o chips de batata doce. Para realizar essa receita, primeiro foram separados todos os utensílios, sendo ele uma travessa grande de vidro. Depois, a batata passou pelo processo de descascagem, no qual foi realizado a retirada de todas as cascas e das partes indesejáveis, calculando assim o peso bruto e o peso líquido dessa batata. Posteriormente, elas foram cortadas em rodelas finas para poder realizar a formação de chips. E em seguida, temperadas com azeite extra virgem, sal, pimenta dourada por ação da temperatura. Devido às rodelas estarem desiguais, a gente percebe que houve cocção diferente, então está aí a importância de ter rodelas simétricas, porque evita esse tipo de diferenças de cocção em um prato, deixando ele consequentemente menos atrativo e até diferentes cocções, então diferentes tipos de sabores podem estar presentes. O sabor foi um pouco salgado o índice de cocção 0,37, de rendimento e uma porção de rodelas rendeu 30 gramas. É isso. Muito obrigada pela atenção. Eu espero que tenham gostado.